Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Fluminense na decisão da Libertadores. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se quiser ajudar, contribuir aqui com o canal, vire membro do canal do VSR, 3 planos de membro aí para sua disposição. Só clicar aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima e escolher o seu plano, tá? O primeiro plano é mais para você ajudar aqui o trabalho. O segundo com acesso a mais conteúdos. Vê lá e eu agradeço demais. Estou gravando esse vídeo 1h pouca da manhã, depois da histórica classificação do Fluminense para a decisão da Copa Libertadores. Primeiro jogo no Maracanã 2-2, com o Fluminense indo buscar o empate depois de ficar com um homem a menos, né, em campo, da expulsão do Samuel Xavier. E na noite desta quarta-feira, uma vitória que vai ficar colada na retina de todo o tricolor por muitos e muitos anos, uma virada fantástica, 2-1 em cima do Inter, depois de tomar 1-0 no começo do jogo, ver o Inter controlar e conter muito bem o Fluminense durante a maior parte do jogo e o Fluminense arrancar uma classificação já na reta final do jogo. O primeiro gol sai aos 36, o segundo gol sai aos 43 do segundo tempo. 43? 44 do segundo tempo. E para a gente resumir, eu fiz uma live falando dessa classificação, e esse vídeo aqui eu queria, já que eu falei muita coisa na live, eu queria destacar 2 caras nesse vídeo aqui. O Fernando Diniz e o outro, o Germancano. O Fernando Diniz, eu falo há muito tempo do Fernando Diniz, tentando buscar um equilíbrio, porque lá atrás, quando o Fernando Diniz fez o salto do Audax para o Atlético Paranaense, e aí depois automaticamente foi para o Fluminense, depois foi para o São Paulo, falar do Fernando Diniz era sempre permeado por muitos exageros, né? Ou a galera tratava o Fernando Diniz como uma enganação, como um engodo, ou a galera tratava o Fernando Diniz como o novo gênio do futebol mundial. E, à ocasião, o Fernando Diniz não era nenhum dos dois. Acho que hoje a gente pode dizer que o Fernando Diniz ainda não é nenhum dos dois. Ele nem é uma mentira, como muita gente queria tratar, e também acho que nem é um gênio do futebol mundial. Acho que ele é um técnico diferente. E um técnico diferente por um motivo básico, que é acreditar no trabalho dele. E os 2 gols que o Fluminense marcou hoje no Beira-Rio são muito a cara desse acreditar no trabalho dele. É lógico que o Fernando Diniz tem muitas valências, e em especial a forma como ele lida com o grupo dele. Hoje, depois da classificação, ele foi para a entrevista coletiva com o John Kennedy, falou muito sobre o John Kennedy e falou sobre o quanto o John Kennedy evoluiu, mas não como jogador de futebol, que aliás o John Kennedy ele tem tudo para ser um jogadoraço, se der os passos certos, se der a evolução certa, mas principalmente com o que o John Kennedy evoluiu enquanto ser humano e todas as questões e todos os problemas que o John Kennedy passou e passa, ou passou e agora não passa mais, que isso tem muito com a cara do Diniz, né? E ele já falou muitas vezes: eu não quero um jogador bom, eu quero um homem bom, eu quero um cidadão bom, e a partir de um cidadão bom, lógico que ele vai ter o jogador o melhor que ele puder. Então, o Diniz tem isso muito claro, mas eu queria me apegar aos 2 gols e o momento que os 2 gols saíram. Um aos 36 e o outro aos 44 do segundo tempo. Por causa da forma. O Diniz tem uma forma que ele acredita, tem um trabalho que ele acredita, e ele, na boa ou na ruim, não foge desse trabalho. E nesse jogo contra o Inter, não fugiu. Acho que na eliminatória contra o Inter a gente pode dizer que ele não fugiu. Porque o normal, num jogo fora de casa, perdendo por 1-0, com o estádio cheio de torcida contra você,
O normal é, nos 10 minutos finais, você sair do seu sistema. É você sair do que você acredita. E o Fernando Diniz não fez isso, em momento nenhum. O Fluminense do Fernando Diniz não fez isso em momento nenhum. O Fluminense não recorreu a chutão. Em situação assim, você acaba recorrendo a chutão. Você acaba recorrendo a bola longa. E o Fluminense, o Diniz fez as mudanças para tentar aproximar o Fluminense do que ele acredita enquanto futebol. Mas o Fluminense não saiu do estilo de jogo dele em momento algum. O Fluminense não buscou chutão para frente, não buscou bola longa, não chutou da defesa fazer fatiada para casquinha de jogador. Não, sempre com bola no chão, procurando o passe apoiado, procurando o jogador que se oferece para a bola. E os gols saíram assim. O gol de empate sai do Keno recolhendo a bola na meia esquerda defensiva. Ele poderia tentar dar uma ligação para achar o Arias do outro lado, ou achar o John Kennedy explorando a zaga, a profundidade. Não, o Keno procura o Marcelo sobe no corta-luz, acha o Cano constrói, traz para dentro, um Cano jogando no meio campo, guarda isso que eu vou falar ainda sobre isso, ainda quando eu for falar da outra pessoa, e o Cano procura, analisa o deslocamento de John Kennedy, procura e o John Kennedy finaliza. O gol aos 43, 44, o gol da vaga, ele traz uma construção desde lá de trás. O Fernando Diniz falou isso na coletiva. Ela começa com o Fábio. O Fábio constrói, trabalha, procura o Nino, do Nino para o André, que já tinha subido uma casa, né? O André, no intervalo, depois da saída do Felipe Melo, passou a jogar de zagueiro. Mas o desespero, entre aspas, do Fluminense não é dar bico para frente. O desespero do Fluminense é pegar um jogador da zaga e subir uma casa, como a gente diz. E o André traz por dentro, recolhe, acha o Cano de novo no meio campo. O Cano de primeira aciona o Ioannis Gonzalez, que procura o Kennedy dentro da área. O Kennedy tenta um calcanhar, não dá em bola, a bola chega para o Cano para bater de primeira para fazer o gol. Então, assim, o Fluminense só está na final porque ele não saiu do seu plano de jogo. Ele não saiu do seu modelo de jogo. O Fluminense não deu chutão. O Fluminense não fatiou a bola. E isso é muito Fernando Diniz. Isso é 100% Fernando Diniz. O Fernando Diniz poderia ter sido eliminado hoje. Claro que poderia. O Ener Valencia perdeu 2 chances cristalinas. Uma cabeçada e uma bola que ele sai na cara do Fábio e chuta mal para fora. Acho que ali ele já estava totalmente sem perna, mas tudo bem. O Ener Valencia perdeu outras chances. O Inter perdeu chance hoje. O Inter poderia ter feito 2-0 antes dos 20 minutos. Depois que faz 1-0, o Maurício sai na cara do Fábio e foi fominha para chutar, não abriu pro Ener Valencia. Então, é lógico que o Fernando Diniz se arriscou a perder. É lógico. Mas ele só está na final da Libertadores porque ele é fiel ao que ele acredita enquanto bola. Correr riscos, buscar recompensas. Às vezes as recompensas vão vir, às vezes o risco vão prevalecer, mas hoje as recompensas chegaram. E só chegaram porque ele passa para o Fluminense, ele passa para os jogadores acreditarem no trabalho, acreditarem no que está sendo feito. O Marcelo, no pós-jogo, na entrevista à TV Globo, o Marcelo falou: tudo isso aqui é culpa do Diniz. E é muito culpa do Diniz. E é claro que o Diniz correu riscos, porque o jogo do Fernando Diniz é de correr riscos. E quem corre riscos pode perder e pode ganhar. Isso daí faz parte do futebol. O futebol ele é o que é porque você não tem uma receita pronta. Se o Fluminense ficasse o tempo todo lá atrás, ele talvez não tomasse o gol e talvez fosse para o pênalti e perdesse. Já tinha tomado um gol. Se ele não tem a postura ofensiva de tirar um zagueiro e meter um atacante, talvez ele tomasse uma goleada. Ele poderia ter tomado 3-0, poderia. Mas se ele não tem essa postura, ele fatalmente não estaria na final da Libertadores. E isso é muito Fernando Diniz. E o outro nome que eu queria falar, claro, Germán Cano.
Eu fiz uma análise, que está lá no meu Twitter, aos 30 minutos de jogo, até sair o primeiro gol, podemos dizer, o Germancano tinha finalizado 3 vezes no jogo. 3 vezes. 2 no primeiro tempo, uma no segundo. As 3 de fora da área. As 3 batidas de fora da área. Uma o Rocher defendeu no meio do gol, sem susto. Uma outra foi bloqueada, bateu no pé de um jogador do Inter. E a outra, essa no segundo tempo, ele chutou mal, a bola saiu pela linha de lado. Pela linha de fundo, do lado do gol. O Cano chutar 3 bolas de fora da área não é o jogo do Fluminense. Não é o jogo do Cano. O Cano é jogador de ser acionado na área. E o Cano percebeu isso. Ele percebeu que o jogo não estava para ele. E começou a sair da área no segundo tempo. Não à toa, ele dá assistência do primeiro gol, jogando como um meia, jogando como um camisa 10. A assistência, quando ele recolhe, ele está no grande círculo. E recolhe para dar assistência. E não à toa ele começa a construção, não a construção, mas ele participa da criação da jogada do gol. Porque quando o André espeta, dá o corte para dentro, é o Cano quem está se oferecendo como opção de passe na altura do grande círculo, um pouquinho mais para fora do grande círculo, no campo de ataque, logicamente, e ele dá de primeira a bola para chegar no Ioane Gonzalez, e de lá ele está na área para finalizar, aí sim, dentro do seu habitat natural. O Cano, dos 4 gols do Fluminense na semifinal, o Cano fez 3 e deu assistência para o outro. Fez 3, inclusive, o gol da vaga. O Cano é o artilheiro máximo da Libertadores. O Cano é disparado o melhor jogador desta Copa Libertadores. E mostrando o faro de gol que ele já tinha, que ele tem, que a gente sabe que ele tem, o tempo todo. Mas hoje, ou nesse segundo tempo, um Cano que entendeu. O Cano já sai muito da área, tá? Mas ele sai muito da área quase sempre para ajudar na marcação, curiosamente, né? O Diniz cobra muito do Cano na marcação. Quando o jogo do Fluminense está fluindo, não é muito esperado que o Cano participe tanto da construção de toques antes ou longe da área. Hoje ele entendeu que ele ia morrer de fome. Hoje ele entendeu que o jogo não estava fluindo. Hoje ele entendeu que o Inter estava bloqueando muito bem o funil à frente da área. E ele saiu da área. E ao sair da área, ele dá uma assistência e constrói e ajuda na construção do gol que ele mesmo faria para classificar o Fluminense. O Cano é um... como é que a gente pode dizer? O Cano é um acontecimento. Um jogador que explode para o futebol aos 35 anos, 30 e poucos anos. Um jogador que vai para 80 gols em 2 temporadas pelo Fluminense, já tinha feito quase 50 ou mais de 50 pelo Vasco. E tudo isso tendo construído sua carreira fora do seu país, né? O Cano praticamente não jogou na Argentina, ou não teve esse sucesso, e chegando ao Brasil já depois dos 30 e tal, e o Cano é o melhor jogador da Copa Libertadores, disparado, e muito decisivo. E eu vou te dizer, por isso tudo aqui, e pelo fato de jogar no Maracanã, para mim o Fluminense é favorito na decisão da Libertadores, seja contra quem for. Acho que é favorito contra o Palmeiras, acho que é favorito contra o Boca. Porque é um time que vai jogar em casa, no seu terreno, no seu estádio, que está muito acostumado, e um time que, aconteça o que acontecer em Boca e Fluminense, em Boca e Palmeiras, perdão, ou Palmeiras e Boca, a história do Fluminense é algo que traz para os jogadores do Fluminense a sensação do isso tá pra gente. A trajetória do Fluminense, ele passa a sensação de agora é a nossa vez. Eu tenho certeza que os jogadores do Fluminense vão entrar com esse pensamento. Né? De um lado tem um Boca com 6 Libertadores, ou vai ter um Boca com 6 Libertadores, ou vai ter um Palmeiras com 3 Libertadores, mas a sensação de essa ninguém tira da gente tá do lado do Fluminense. Mas esse é papo mais para frente. Lógico que a final é só lá dia 4 de novembro. Amanhã vai ter aqui no canal live depois de Palmeiras e Boca. Mas, para mim, aconteça o que acontecer, o Fluminense é favorito para essa decisão.
Fluminense de Diniz, Fluminense de Cano, o Fluminense da torcida tricolor que tá em êxtase, com razão. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se puder e quiser ajudar aqui, contribuir virando membro do canal, 3 planos de membro aqui no canal. Só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.